Olha só, eu entrei para a gente bater um papo rapidinho aqui, galera, sobre o resultado, né? Que saiu quase agora, eu acho que coisa de 10, 20 minutos atrás no máximo, sobre a rejeição da Câmara dos Deputados com relação à autorização para denunciar, autorização para recebimento da denúncia contra o presidente da República, né? Olha só, para início logo, pessoal, não vou entrar em qualquer aspecto político não. O objetivo aqui não é discutir se a decisão foi certa, se a decisão foi errada, se foi bom, se foi ruim, nada disso, ok? O objetivo aqui é tratar de maneira breve e técnica, né, as consequências jurídicas aí dessa rejeição da autorização. Olha só, o artigo 86 da Constituição, ele prevê as chamadas prerrogativas do presidente da República. A Constituição lá prevê as prerrogativas do presidente da República. O presidente da República ele possui duas espécies de prerrogativas. Quais são essas prerrogativas? Ele tem as chamadas imunidades e ele tem o foro por prerrogativa de função. Então, o presidente da República tem as imunidades e ele tem o foro por prerrogativa de função. Olha só, quando a gente fala em imunidades de maneira geral, a gente tem duas espécies de imunidades. A chamada imunidade formal e a imunidade material. A imunidade formal processual e a imunidade material, também chamada de inviolabilidade. Basicamente, qual é a diferença da imunidade formal para a imunidade material? Na imunidade material, há uma alteração da natureza jurídica do ato que é praticado. Ou seja, quem possui imunidade material, aquele ato que se pratica, que seria um ilícito contra a ordem jurídica, para quem tem imunidade material, aquele ato passa a ser um ato lícito, um ato conforme à ordem jurídica. Então, a imunidade material, como eu falei, altera a natureza jurídica do ato praticado. Já a imunidade formal, não. A imunidade formal não altera a natureza jurídica do ato praticado. A imunidade formal, ela protege o detentor do mandato. Entretanto, o ato que ele pratica, caso seja crime, ele permanece sendo crime. O ato que ele pratica, caso seja um ato ilícito, permanece sendo ato ilícito, mesmo que protegido pela imunidade formal, né? Então, primeiro absorvam, lembre dessa informação. As imunidades podem ser materiais, as imunidades podem ser formais, diferença de uma para outra. A imunidade material é, por assim dizer, mais profunda, porque ela é capaz de alterar a própria natureza do ato praticado. Ela transforma em lícito algo que seria naturalmente ilícito. Já a imunidade formal, ela não tem essa profundidade. O ato é ilícito e permanece sendo ilícito. Porém, ele é capaz de proteger o detentor do mandato, ok? Ficou clara essa primeira informação aí para vocês? Tudo tranquilo? Vamos tratar agora do caso concreto aqui. Olha só, pessoal. Presidente da República, ele não tem imunidade material. O chefe do Poder Executivo Federal, ele não é detentor de imunidade material. Ele possui apenas imunidade formal. Ele não tem inviolabilidade. Ele possui apenas imunidade formal. Ele possui apenas imunidade processual. Ok? Então guardem essa segunda informação. E quais são as imunidades formais, as imunidades processuais que o presidente da República tem? Isso está no artigo 86 da Constituição Federal. Ele tem três espécies de imunidade formal. A primeira imunidade formal é o que a doutrina chama de irresponsabilidade penal relativa. Ou seja, ele só responde durante o mandato se o ato que ele praticou tiver um nexo causal com o exercício do mandato. Então, se o ato que ele praticou tem um nexo causal com o exercício do mandato, ele pode responder durante o mandato. No caso lá do nosso atual presidente, Michel Temer, o ato objeto da denúncia, ele tinha nexo causal com o exercício do mandato. Logo, ele não era protegido pela imunidade formal. Mas alguém pode perguntar, Mário, mas se o ato que ele tivesse praticado, ele não tivesse nexo causal com o exercício do mandato, como é que ficaria? Olha só. Se o ato que ele tivesse praticado não tivesse nexo causal com o exercício do mandato, ele estaria protegido pela imunidade formal. Mas o ato deixa de ser ilícito, ele deixa de ser contrário à ordem jurídica? Não, porque a imunidade ela é formal. Então, o que é que aconteceria nesse caso? Ele poderia responder, mas só após o fim do mandato, ok? Então, quando você está diante de um ato que é estranho ao exercício do mandato, o presidente da República só pode ser responsabilizado após o exercício do mandato, porque durante o mandato
ele fica protegido, embora o ato seja um ato ilícito, porque não incide imunidade material. Uma segunda imunidade formal do presidente da República é quanto à autorização para instaurar o processo, que é justamente o caso que foi tratado hoje pela Câmara dos Deputados. Olha só, imagine que o presidente da República ele praticou um ato que tem anexo causal com o exercício do mandato, ok? Então, se ele pratica esse ato que tem nexo causal com o exercício do mandato, como a gente viu, ele não está protegido pela imunidade formal, no que se refere à responsabilidade penal relativa, ok? Então, ele poderia responder, como foi o caso, ele pôde responder. Mas aí incide uma segunda imunidade formal. Qual é essa imunidade formal? A necessidade da Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo. E para a Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo, se exige um quórum qualificado, um quórum de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. E esse quórum não foi atingido hoje, né? Essa votação feita pela Câmara, esse quórum não foi atingido. Então, como é que isso acontece na prática? Quando se trata de crime comum, a denúncia é oferecida perante o STF, mas o STF não pode receber essa denúncia. Por que ele não pode receber? Porque ele tem que ter autorização da Câmara. Então, a denúncia é apresentada perante o STF solicita à Câmara a autorização. Quando é crime de responsabilidade, como é que funciona? Quando é crime de responsabilidade, a denúncia é oferecida diretamente perante a Câmara dos Deputados. Cuidado, hein? Apenas um detalhezinho aqui. Quando se fala em denúncia contra o presidente da República, no que se refere a crime de responsabilidade, essa denúncia aí, ela deixa de ser um ato privativo do Ministério Público. Essa denúncia ela pode ser apresentada por qualquer cidadão. É o princípio da denunciabilidade popular, né, como a doutrina chama, o princípio da denunciabilidade popular, no que se refere ao crime de responsabilidade. Então, em se tratando de crime de responsabilidade contra o presidente da República, a denúncia é oferecida não pelo Ministério Público, mas por qualquer cidadão, ele oferece diretamente perante a Câmara, ok? Então, lembra, sendo crime comum de responsabilidade, a Câmara tem que autorizar a instauração do processo. E a Câmara não autorizou a instauração do processo. No caso, era crime comum. Ela não autorizou que o STF receba a denúncia. Aí vem a pergunta que eu coloquei aqui para vocês no post. Será que a Câmara dos Deputados absolveu o presidente da República? Inocentou? Não, galera, de jeito nenhum. Por quê? Foi o que eu falei no comecinho da nossa conversa aqui. Não se trata de imunidade material. Na imunidade material, aquele ato que é ilícito, ele passa a ser lícito. Na imunidade formal, não. Tá travando aí, pessoal? Então vê aí se voltou, pessoal. Me dê um retorno aí para saber se voltou. E aí, pessoal do Insta? Alguma dúvida aí sobre o que eu falei até agora? Estou olhando para vocês aí. Qualquer coisa podem falar. Exato, a imunidade material, ela altera a natureza do ato praticado. A formal não altera a natureza do ato praticado. O ato é ilícito e permanece ilícito. E aí, pessoal, melhorou agora? Como é que tá agora? Pior que eu troquei a internet hoje. Aquele caso que eu estava com a internet anterior que não estava muito bacana. Né? E eu botei a internet nova hoje, mas pelo jeito ainda não está 100% não. Voltou, né? Então, bora continuar. Então, onde foi que eu parei, né? A Câmara dos Deputados, no caso aí, que teve como objeto denúncia oferecida contra o Michel Temer por crime comum, a Câmara ela não autorizou a instauração do processo. Havia necessidade do quórum de 2/3, esse quórum não foi atingido. Mas será que isso significa que a Câmara absolveu, inocentou o presidente da República? Que é a pergunta aí, que eu coloquei no post aí para o pessoal do Face. Não, galera, a Câmara não absolveu o presidente da República, não inocentou. E por que não inocentou? Porque foi o que eu falei para vocês, isso se trata de imunidade formal, não é imunidade material. Então o ato, que é um ato hipoteticamente ilícito, ele continua sendo um ato ilícito. Por que eu falo hipoteticamente? Não proteger ninguém não, hein, galera? É porque se é lícito ou ilícito, quem tem que decidir é o poder judiciário. A gente não pode pré-julgar, ok? Significa o quê? Que como a Câmara ela não autorizou a instauração do processo, não significa dizer que ele vai ficar impune não, hein? Significa dizer o quê? Que ele está protegido durante o exercício do mandato. Após o fim do seu mandato, ele pode responder normalmente. Então, observa só, acabou o mandato do Michel Temer. Durante o mandato, ele não responde mais por esse ato, porque a Câmara não autorizou, ok? Então, acaba o mandato dele. Acabou o mandato, ele deixa de fazer jus à imunidade. E a partir do momento que ele deixa de fazer jus à imunidade, ele vai poder responder
pelo ato praticado. E é um detalhezinho importante, hein? Será que nesse caso ele vai responder perante o STF? Não, galera. Porque a partir do momento que ele perde o mandato, ele deixa de fazer jus ao foro por prerrogativa de função. Lembrar, presidente da República tem foro por prerrogativa de função onde? Crime comum, STF, crime de responsabilidade, Senado Federal. Mas enquanto se é presidente. Então a Câmara não autorizou a instauração do processo. Durante o mandato ele não responde. Acabou o mandato, ele deixa de fazer jus à proteção, deixa de fazer jus à imunidade. Ele vai poder responder justiça de primeira instância, né? Justiça comum de primeira instância, ok? Então lembrar, a Câmara não absolveu o presidente da República, apenas impossibilitou que ele seja julgado durante o seu mandato, ok? Então não vamos confundir as bolas, hein? E já que a gente está conversando sobre isso, a terceira imunidade formal do presidente da República, a imunidade formal quanto à sua prisão, né? A imunidade formal quanto à prisão. Lembrar, presidente da República, ele não pode ser preso cautelarmente, ele só pode ser preso em razão de decisão penal condenatória, em razão de decisão penal condenatória. Então imagina o seguinte, né? Tratando aqui de hipóteses. Como a gente viu, ele cometeu hipoteticamente um crime que tem nexo causal com o exercício do mandato. Imagine que a Câmara tivesse autorizado. Se a Câmara tivesse autorizado, o STF ele teria possibilidade de receber a denúncia e julgar. Lembrar que quando a denúncia é recebida pelo STF, no caso de crime comum, ou quando o processo é instaurado pelo Senado, no caso de crime de responsabilidade, o presidente da República ele fica afastado de suas atribuições pelo prazo de até 180 dias, ok? Então, se a Câmara autorizasse, o STF estaria liberado para receber a denúncia. Se o STF recebe a denúncia e condena o presidente da República, então se o STF recebe a denúncia e condena o presidente da República, se ele condenasse, por exemplo, a uma pena de prisão, ele poderia ser preso, porque ele pode ser preso em razão de decisão penal condenatória. Ok, pessoal? Então, foi um papo rápido, uma conversinha rápida, né? Só para esclarecer que muita gente estava me perguntando, né, se a Câmara teria absolvido o presidente da República. Lembrar que ela não absolveu, não houve absolvição, né? Houve apenas a impossibilidade dele ser julgado enquanto estiver nesse mandato. Acabou o mandato, ele pode ser julgado perfeitamente, né? Já que estamos conversando sobre isso, é um tema importante lembrar, o STF tem até uma decisão recente que tratava de governador, hein, galera? Será que o governador do estado, ele tem essas imunidades? Imunidade contra a prisão, a irresponsabilidade penal relativa ou a imunidade contra a instauração do processo? Não, hein? STF entende que o governador não pode ter essas imunidades. São imunidades apenas do presidente da República, ok? Galera, então o papo era esse, foi um papo rápido, né? Apenas para vocês, para atualizar vocês, né? Até porque é um tema que interessa para concursos públicos também. Olha só, outra coisinha, pessoal. Eu vou tentar, né? Juro por Deus que eu vou tentar, porque eu estou com meio corrido esses dias, mas vou tentar, como eu combinei com vocês, uma vezinha por semana, vim aqui para conversar com vocês sobre questão, né? Resolver uma questãozinha, como o concurso do TJ está próximo, né? Questões mais voltadas ao concurso do Tribunal de Justiça. Ou então, bater um papo sobre algum entendimento novo do Supremo. O Supremo, né, ele está toda semana tratando de alguma decisão nova importante, né? Então vou tentar, pelo menos uma vezinha por semana, bater um papo com vocês sobre isso, ok? Galera, não vou nem abrir para pergunta mais, porque já são 10h18, eu passei o dia na rua, né? Já estou meio cansado. Chegou a hora de dar uma descansada em casa, ok? Quem tiver alguma dúvida, me manda por mensagem, né? Que amanhã eu respondo, beleza? Galera, beijo, abraço e até breve.